Ouço você, Stas. Prazer em te receber. Fala um pouco sobre você, bem rápido. Só um resumo, porque não temos muito tempo. Algo como 1 hora. E para que nossos assinantes tenham uma ideia de quem você é. European Union já te acompanho faz tempo e tenho uma noção, mas conta um pouco sobre você, por favor. European Union, sou natural de Lugansk. Em 1947, meu pai era dissidente, foram para os Estados Unidos e me levaram para lá. Então sim, cresci nos Estados Unidos, principalmente no Sul. Entrei na universidade em 1990 e depois ingressei na faculdade militar em 1991. Na segunda metade de 1991. Em 1993, me alistei como soldado raso, assinei um contrato e entrei como soldado raso na reserva. Nos Estados Unidos, há a Guarda Nacional e a Reserva. A Guarda Nacional é uma reserva estadual com ligação federal, mas European Union servi na Guarda Nacional. Em 1995, me tornei oficial e passei para o serviço ativo permanente. E o Gembel saiu, foi em 18 de julho de 2004. Certo, ótimo. Diz-me, por favor, diante dos acontecimentos de hoje, como você vê o que pode acontecer agora? A gente vê o Donald Trump fazendo declarações totalmente loucas, até esquizofrênicas, não é? O que se pode esperar, de modo geral? Agora há uma segunda rodada de negociações em Istambul. Ora vamos, ora não vamos, ora dizem que o Vance vai, ora dizem que não vai. O que pode acontecer agora? Que cenários você enxerga? Istambul, na verdade não é Istambul, é Islamabad. Sim, é Islamabad. European Union disse Istambul. Sim, Istambul virou sinônimo das nossas negociações vazias. Agora há negociações vazias em Istambul. Bom, primeira coisa, há 2 pontos. Por um lado, há o Trump, que é obviamente racista. Isso não é novidade. Além disso, dá para ver um início precoce de demência, um declínio cognitivo. Ele está sob muita pressão. E isso também contribui. Mas há outro fator, que não é o Trump em si, e sim o plano das elites dos Estados Unidos. E isso segue independentemente de quem seja o presidente. Passo a passo, isso caminha para uma grande guerra europeia sem os Estados Unidos. Não vamos nos confundir. Os Estados Unidos querem uma grande guerra na Europa. Eles não querem lutar nessa guerra. Querem lucrar com ela. E ela vai acontecer. E a guerra já é, European Union, penso, inevitável, não por algo que a Rússia tenha feito, talvez mais por algo que a Rússia deixou de fazer. Isso acelerou o conflito, mas a guerra já havia sido planejada pelo lado americano há mais de 20 anos, como um passo importante, e nisso também se desenvolve um caos por muitas frentes. Sim, isso vai custar a vida de dezenas, se não centenas de milhões de pessoas, e vai afetar o mundo inteiro. No começo, por exemplo, uma guerra contra o Irã. Não importa quem vença. European Union, acredito que o Irã, claro, vai vencer. Para o Irã, vencer significa, antes de tudo, sobreviver. E, nesse sentido, eles já estão vencendo. Uma guerra com o Irã já causaria um grande caos mundial. Não há dúvida sobre isso. Não é uma questão de se, mas de quando. Já estamos envolvidos. A grande onda da crise ainda não chegou, mas os alicerces já foram colocados. Estou falando da fome. Não é tanto a falta de combustíveis, é fome. Cerca de 30% dos fertilizantes artificiais já não estão no mercado e não vão voltar por, no mínimo, 2,5 anos a 3 anos, talvez 5 a 7. Porque a base de tudo isso, a infraestrutura de gás, foi destruída. É preciso reconstruir pela do zero, quase do zero. Pelo que vi e pela minha experiência em empresas de serviços de petróleo e gás e em uma empresa técnica de construção, como diretor de suprimentos, pela minha experiência, European Union estimava 2,5 anos a 3 anos, com base nas fotos que vi. Mas o que as pessoas no local dizem, que tudo lá foi completamente destruído, isso é um baque. E a crise ainda não atingiu de verdade, porque a primeira colheita ainda não entrou. E essa colheita vai ser muito pequena. Toda a Revolução Verde foi baseada nesses produtos químicos, nos fertilizantes químicos.
A Rússia responde por 40% dos fertilizantes químicos globais. Parece que os Estados Unidos compraram meio bilhão de nós no ano passado. Os preços já dobraram, então vão precisar no mínimo de 1 bilhão para manter o mesmo nível. Mas acho que vão comprar ainda mais. E a Rússia, claro, está aumentando a produção, mas ela não consegue crescer rápido o suficiente para cobrir 30% em um ano. Isso é fisicamente impossível. Então o ponto é que simplesmente não há esses fertilizantes. Na Europa, European Union, acredito que isso vai chegar a uma fome, ao nível de uma guerra de classes. Tenho um amigo, um professor de ciência política em Milão, Oxissense. O ponto é que simplesmente não há esses fertilizantes. Na Europa, European Union, acredito que isso vai chegar a uma fome ao nível de uma guerra de classes. Tenho um amigo, um professor de ciência política, e ele me contou que antes mesmo desta crise, na Itália as famílias pobres já não conseguiam comprar mantimentos na quarta semana do mês. Começavam a passar fome na última semana de cada mês, porque simplesmente o dinheiro acabava. E quando esses preços dobrarem, de onde eles vão tirar dinheiro? Isso significa fome. Entre os pobres, as pessoas vão começar a morrer de fome. E isso considerando que, em países como a Inglaterra, já morrem pessoas de frio todos os anos. Na Inglaterra, isso é chamado de mortalidade pessoal. Na Inglaterra, todo ano, sem crise, de 20 a 30 mil pessoas morrem, a maioria idosos. Morrem de frio ou de fome, porque não tem dinheiro para ambos. E isso sai nos jornais ingleses todo ano. Não é algo para conspirar. Eles mesmos falam sobre isso todo ano. Aqui vai ser muito pior, porque o inverno ainda está por vir. Aqui a questão já é comida. Também vai atingir muito forte o Sudeste Asiático. Os Estados Unidos fazem isso também porque, tenho 100% de certeza, eles sabiam o que aconteceria. Não estou falando de Donald Trump e talvez das pessoas à sua volta, mas daqueles que estão por trás deles, os grandes financiadores globais, esses grandes oligarcas. Tenho certeza de que eles entendem tudo isso muito bem, de forma tranquila, o que vai acontecer. Então vai começar uma enorme fome no Sudeste Asiático, no Vietnã, na Tailândia, na Malásia, na Indonésia. Para onde as pessoas vão? Para onde os refugiados vão? Sem falar que pode haver ainda mais guerras na região. E para onde entrarão os refugiados? Para a China, para o norte. Não. Quer dizer, eles não vão para algum lugar como a Arábia, por exemplo, ou para o Sul? Para onde mais eles poderiam ir? Para a Austrália, que também vai passar fome. Também na Austrália. Na Austrália não há diesel. Postos de gasolina estão fechando porque não há diesel, não há combustível. E como semear um grande campo se não há diesel, com bois e tal? Bem, isso é impossível. O setor agroindustrial cresceu tão rápido porque a mecanização avançou. Não há combustível, não há essa maquinaria, ela não funciona. Não há fertilizantes. Pode-se dizer que a produção cai pela metade, então perde-se 30, 40, 50% da colheita. Isso significa fome. No caso do Sudeste Asiático, eles vão para a China. E isso faz parte do plano justamente para enfraquecer a China. Um golpe contra a China. Com todas essas guerras, a fome vai atingir o Oriente Médio. Para onde as pessoas vão? Para a Europa. Novamente atingindo os europeus. E isso sem falar que, segundo o cronograma, outra guerra ainda deve começar. E por aí vai, claro. Haverá grandes problemas. É impossível prever como o mundo vai estar daqui a um ano, porque as guerras vão acontecer. Guerras por recursos. Pessoas famintas, e não estou falando apenas de revoluções. Estados vão lutar entre si por recursos. Estados que quiserem sobreviver vão provocar guerras só para reduzir a pressão interna, mandando para frente os que possam tentar derrubá-los. Talvez morram lá, ou algo do tipo. Ou, talvez ganhem alguma coisa. Muitos estados fazem isso o tempo todo. Diz-me, por favor, existe a possibilidade de que esses pequenos países do Golfo Pérsico deixem de existir? Por exemplo, o Kuwait. Com certeza. O Kuwait pode desaparecer, não por morrer, mas porque pode vir a ser novamente parte do Iraque. Justamente o Irã e o Iraque, isso já foi discutido. Não vamos esquecer. Já faz tempo que a guerra não é contra o Irã. É uma guerra contra uma coalizão.
Uma coalizão com, por enquanto, apenas duas potências principais e outras que ajudam só de forma limitada: Estados Unidos e Israel. Alguns ajudam, outros não. O Reino Unido que diz, bem, nós não fazemos nada, os nossos aeroportos e bases aéreas são usados para, ajudar diretamente quando bombardeiam. Mas, na prática, faremos uma agressão sob o pretexto de defesa. Que raio de agressão defensiva é essa? É uma forma de encobrir o fato de que estamos entrando em ações de combate por um lado. Por outro lado, a guerra está ativa. O Estado libanês expôs seu povo. Hezbollah aí pode-se dizer. Forças cristãs também estão lutando contra Israel. O Iraque luta contra essa coalizão, assim como o Irã. O Iêmen luta, o Hamas luta. Pois bem, esses tipos de estados já estão se formando aqui. Os Emirados Árabes parecem querer alinhar Bossi com os Estados Unidos, tentando tomar ilhas que na prática não conseguem manter. Bem, isso é outra história. Em outros países, como o Bahrein, há revolução, guerra civil. Em questões maiores, as autoridades sunitas vão permanecer no poder quando 80% da população é xiita, e eles estão totalmente reprimidos. Eles são maioria, mas minoria econômica, minoria no poder. Eles não têm praticamente nenhum poder. Depois há países como o Catar. O Catar e os Emirados Árabes não são realmente países, são corporações. Corporações familiares que se fazem passar por países. E aqui há uma grande questão para o Catar. São precisos enormes recursos para reerguer tudo. E o dinheiro não retorna de jeito nenhum. E não vai voltar em 3, 4, 5, 6 anos. É preciso desembolsar centenas de bilhões de dólares, demolir tudo e reconstruir. São prazos bem longos. Há uma enorme infraestrutura que foi montada ao longo de 20 a 30 anos. E agora tudo isso tem de ser reposto bem rápido. E esses xeiques, esses donos familiares dessa corporação, não vão simplesmente largar tudo e viver com o dinheiro que já transferiram para o Ocidente? Bom, European Union não sei. É uma grande questão. Alguém, claro, no Catar tem riqueza suficiente para lidar com isso. Quanto aos Emirados Árabes é outra coisa. Sabe, European Union, estive em Dubai uma vez. European Union era diretor de suprimentos na Durazi para a Halliburton. Tivemos uma grande reunião em Dubai. E European Union, gosto de história e ruínas. Queria ver o Dubai histórico. Procurei na internet e não encontrei nada sobre o Dubai histórico. Cheguei lá, comecei a perguntar aos locais e eles começaram a rir. Por quê? Porque, historicamente, Dubai era uma pequena fortaleza do líder local, uma aldeia de tijolos e um pequeno porto. E tudo isso foi demolido até os alicerces para construir o Dubai moderno. Então, o que isso quer dizer? Dubai. Antes do petróleo e do gás, das estações de dessalinização e da eletricidade, lá praticamente não havia nada. A população era mínima. 7 pequenas aldeias, e a maior parte da população eram nômades e beduínos. Isso mesmo. Nesses grandes centros, a primeira coisa é que mais de 90% são expatriados. Alguns expatriados são europeus ricos, outros são os moderninhos que trabalham com computador. Mas a maioria são trabalhadores comuns, que para eles são praticamente escravos. E assim que os tratam, como simples escravos, que vieram das Filipinas, do Paquistão e de vários outros países. Sim, diga, por favor. E a base de segurança garantida pelos Estados Unidos desapareceu, evaporou. Os bancos já estão fugindo de lá. Os bancos podem trabalhar em qualquer lugar. O Kuwait, depois de 1991, não voltou a ser o mesmo de antes. Demorou até 30 anos e, mesmo assim, não recuperou o nível de 1991. E essas cidades, esses países, também vão começar a desaparecer. Eles já estão começando a desaparecer. Pessoas e empresas estão fugindo deles. Eles podem de alguma forma negociar agora com o Irã. O Catar, por exemplo, pode começar a fazer acordos com o Irã porque entendem que os Estados Unidos não conseguem protegê-los de jeito nenhum, quer dizer, não vão... Meu microfone está estourando. Claro que podem negociar. E o Irã já lhes oferece isso desde o primeiro dia. Retirem o apoio à base americana, tornem Kuwait neutros, vendam petróleo e gás fora do dólar e vivam em paz. É basicamente isso. Isso é o que lhes foi proposto.
Até agora nenhum aceitou. Bom, basta entender a catástrofe que aguarda a região. E será uma catástrofe comparável à Segunda Guerra Mundial em 3, 4, 5 dias. Se os Estados Unidos atacarem o sistema energético do Irã, o Irã atingirá o sistema energético de toda a região. Mas no Irã, cerca de 5 a 6% da população depende dessas estações de dessalinização. Toda a indústria agrícola de Israel depende disso. Sim, há água suficiente para a população comum. Para os cidadãos, não há. Bem, isso ainda não é tão grave. Mas quando olhamos para os sauditas, especialmente no norte da Arábia Saudita, cerca de 40% dependem disso. No Bahrein, quase 60 a 70% dependem disso. No Catar e nos Emirados Árabes Unidos, isso é 100%. As fábricas param porque não há eletricidade, por exemplo, e pronto, acabou. Não há água doce. Fora faz entre 40 e 45 graus. São seguidas. Quer dizer, o Irã, se quiser, pode desligar pilos facilmente, certo? Não é só desligar. Milhões de pessoas ficarão sem água. No deserto faz 40 a 45 graus e o verão nem chegou ainda. Depois vai chegar a 50 a 55 graus durante o dia. Pergunta simples: quanto tempo o corpo humano pode sobreviver sem água a essas temperaturas? No clima mais ameno, uma pessoa talvez sobreviva 2 a 3 dias sem água antes de morrer. Nesses climas, ela não aguenta nem um dia sem água com esse calor. Agora pense, como abastecer com água uma população tão enorme? E o que fazer com essa população? Como evacuar dela? Sim, pode se mandar parte para Omã, de barco. Bom, é simples. Uma pessoa média vai precisar de cerca de 3 litros de água com esse calor. Multiplica isso por, digamos, 6 milhões de pessoas. De onde trazer tanta água em caráter de emergência? Será uma catástrofe gigantesca. Haverá dezenas de milhões de pessoas morrendo em 5 dias. No máximo, alguns terão coca de cola ou garrafas de água guardadas, e os pobres não terão nada. E isso será uma enorme perda de vidas dessa população. Olha, essa perspectiva não é nada animadora. Como é que a European Union digo? Não dá para falar em algo otimista agora. Essa é uma palavra inadequada. Escuta. Os estadunidenses sabem disso. Não, de novo. O Trump pode ser tão idiota que não entenda. E esse Requesete é um completo idiota, um egoísta agora, e no fim vão enforcar esse alo. E talvez realmente o enforquem. Porque o que ele fez nos Estados Unidos merece pena de morte. Os crimes de guerra que ele cometeu. Se o processarem a sério, ele pode acabar enforcado no futuro, ou talvez na cadeira elétrica. Vamos ser realistas sobre isso. E em relação a essa população, bem, o Estado profundo dos Estados Unidos entende tudo isso. Acredite, lá há gente muito esperta, eles sabem o que vai acontecer. E eles estão fazendo isso de propósito. Escuta, é verdade que as bases dos Estados Unidos nos países do Golfo Pérsico praticamente não estavam protegidas. Eles confiavam só na sua poderosa defesa antiaérea, achando que, como estadunidenses, eram intocáveis e não seriam atacados, e que realmente não havia bunkers. Nada. E sabes, chegam notícias da Alemanha de que em Kaiserslautern e em outros grandes hospitais há muitos soldados estadunidenses feridos. Na verdade, são mais do que as fontes oficiais disseram. Pois é. Sim, fala. Ok. 2 perguntas. Primeira coisa. Soube disso de fontes primárias, pessoas lá, através de alguém quem confio muito, não vou citar nomes, como alguém que fez carreira militar em tanques e na infantaria. Para mim, que sou do exército, isso é difícil de entender. Nessas bases não há bunkers. Isso mesmo, não existem. São bases aéreas. Tem hangares, claro, e estão reforçados. Mas não há bunkers.
São bases aéreas e navais, portos e prédios administrativos, basicamente tudo. Armazéns. Primeiro ponto. Eles contavam que não haveria guerra ou que seria curta e que seus sistemas de defesa antiaérea conseguiriam deter tudo. Bem, primeiro, a guerra não foi curta e ainda continua. De um jeito ou de outro, agora há uma trégua temporária. É um respiro para ambos os lados, porque a próxima batalha vai começar. E o fato é que, por alguma razão, ninguém do lado americano previu isso. Na administração de Donald Trump, isso foi pouco previsto. Acho que a União Soviética, por mais tola que fosse, entendia bem que isso poderia acontecer. Mas isso é outra questão. Em segundo lugar, sim, lá não há bunkers. Na prática, esses sistemas de mísseis foram ou destruídos ou simplesmente ficaram sem interceptores. E agora, o que fazer? Os radares foram destruídos, estão cegos, só conseguem ativar onde antes detectavam, mesmo quando os mísseis começaram a ser lançados a partir do Irã. E se estivessem indo para Israel, aí seria outra história. Aviso de que algo está vindo na sua direção. Agora eles veem tudo com 2 a 3 minutos de antecedência. Algo que me surpreendeu desde o primeiro dia foi o Shahid-1, a primeira geração com aquele motor tipo ciclomotor. Ele voa até uma embarcação, devagar, sobe e entra totalmente na zona de cobertura do radar. Ninguém abate esse drone lento, nem com fuzis nem com metralhadoras. Ninguém sequer acionou um lançador Stinger. Qualquer Stinger poderia derrubá-lo. Isso significa que não tinham plano, nenhuma defesa. Simplesmente se dispersaram. Realocaram muita gente em hotéis locais. Por que o Irã atacou esses hotéis? Porque descobriram que os quartéis generais haviam sido movidos para os hotéis. Então atacaram esses quartéis generais. Assim, reduziram o efetivo de 56 mil para 26 mil. Eles simplesmente transferiram soldados das bases para hotéis civis próximos. O Irã tem muita inteligência humana, ou seja, espiões, que informaram que naquele hotel e naqueles andares estavam tropas americanas ou tal sede de comando. E atacaram. Atacaram com calma, destruindo equipamento, edifícios e infraestrutura. Essas bases foram efetivamente destruídas, se não totalmente, ao menos gravemente. Estimaram até 200 bilhões de dólares em valores de hoje para reparar tudo. Dizem que o principal radar destruído no Bahrein custaria cerca de $1 bilhão para repor. E isso sem contar os outros sistemas de radar. E vai levar de 6 a 7 anos. Porque simplesmente não há ímãs feitos com esses metais raros totalmente purificados. Esses metais, quando purificados, são todos magnéticos. Com esses materiais fazem ímãs muito fortes. Eles simplesmente não existem, porque praticamente todo o refino acontece lá, na China. E na China é cerca de 97%, na Rússia 1% e nós estamos dobrando isso agora. Nos próximos 2 ou 3 anos teremos de dobrar isso só para nos cobrir. E o resto do mundo tem os outros 2 ou 3% espalhados pelo planeta. Sim, simplesmente não existe por lá. Não há recursos para isso. E esse radar, que foi destruído pelo Shahid, já disseram que vai levar 2 anos e custar $500 milhão para reconstruir Gulu. Olha assim, escuta, os americanos não alcançaram nenhum objetivo. Quais eram os objetivos deles? Se apoderar do urânio, mudar o regime. Não conseguiram nada. De que vitórias o Trump fica falando que nós vencemos? Por que a imprensa me ataca e diz que fomos derrotados? De que vitórias ele está falando? Qual foi a vitória afinal? Vamos começar pela primeira coisa. Kaiserslautern, K-Town. Desde o começo do conflito, o hospital principal fechou, por exemplo, a maternidade. Fechou tudo. Quando nos perguntaram, disseram que a maternidade era para familiares de militares. E quando perguntaram, responderam: estamos seguindo nossa missão principal. E a missão principal é receber os feridos. E esse é o primeiro posto para isso. Às vezes nem é a primeira. O Kuwait pode não ser o primeiro. Depende de onde a pessoa está.
ou talvez até a Turquia. Depois disso, para Cape Town, quando estabilizam, já os levam para os Estados Unidos da América. E lá começaram a recolher sangue. Tudo certo por lá, mas precisamos de muito sangue. Sim, claro. As perdas americanas, se European Union arriscar, European Union diria que são 10 vezes maiores do que eles admitem. E talvez, depois dessa missão, houve tentativas sob o pretexto de salvar um piloto, de tentar capturar urânio iraniano. Isso falhou. Isso, claro, foi um fracasso total. Não sei quantos aviões de transporte C-130 havia lá, mas no mínimo 4. 2 deles foram destruídos por 4 pequenos helicópteros, esses passarinhos, e eles foram alvejados. E toda a pista, a base antiga e abandonada, também foi atingida por artilharia. É claro que, como não há 100 e poucos mortos, nem 100 e poucos prisioneiros de guerra, todos escaparam. Mas para retirar tantas pessoas seriam necessárias pelo menos mais 2 aeronaves C-130. Havia pelo menos 4 C-130, talvez mais. 2 deles foram destruídos. Nós já vimos isso. Claro, os destroços. E essa missão foi, claro, um pretexto. Ninguém faz uma operação assim para salvar uma única pessoa. Normalmente se resgata alguém nessas condições quando a pessoa tem um sistema de notificação, um localizador que indica onde ela está. Ele estava numa montanha, sem árvores, uma montanha deserta. Para uma situação assim, normalmente chega um helicóptero Black Hawk. Neste caso, um Pav Hawk. São helicópteros especiais feitos para a extração de pessoas. Eles podem reabastecer em voo. O helicóptero entra rápido, solta uma corda, ou uma escada, ou uma maca, essas coisas. É a mesma coisa que você vê em resgate na água, ou mesmo para operações em terra. Eles ou o icam, ou esperam ele se prender, e então decolam. Ele fica pendurado no ar e é itiado enquanto o helicóptero já voa. A missão principal é entrar e sair rápido, sem que ninguém perceba o que aconteceu lá. Porque se notarem, podem derrubar. É assim que evacuam as pessoas. 100 e poucos, um monte de helicópteros, um avião, esse tipo de coisa. Ninguém faria isso. Sob esse pretexto, eles tentaram capturar urânio. Bom, isso fracassou. Quantos ali morreram ou ficaram feridos entre os Rangers, a Força Delta, quem foi inserido lá? Só Deus sabe. Sabremos quando alguém escrever um livro sobre isso. Daqui a uns 5, 10, 15 anos. Isso foi um fracasso total. Vesico Simon Sibar Pascoli. Sim, e se eles agora fizerem uma segunda operação, os iranianos também não são idiotas. Eles se prepararam, atualizaram a defesa antiaérea, taparam as falhas onde não funcionava, fecharam tudo, com certeza. As fábricas estão todas subterrâneas. Olha, o professor Marand, aliás, você também fez um programa com ele, se não me engano. European Union, gosto muito dele. Sim, é um amigo meu. Ele contou que até fabricam simuladores, colocam falsas plataformas de lançamento que os aviões identificam como se fossem lançadores de verdade. E eles simplesmente criam milhares de alvos falsos e começam a bombardear, a gastar os próprios mísseis. Ou seja, dá para ver que os iranianos conduzem essas operações com muita inteligência, estão bem preparados. Há alguma chance, se Trump e os americanos iniciarem uma operação terrestre agora, os iranianos também se prepararam para isso tudo. Isso resultaria novamente em grandes baixas entre os americanos. Isso pode provocar agitação nos Estados Unidos? Ou o que você acha? Bem, primeiro, o sistema de defesa antiaérea iraniano é de alto nível. Ele nunca desmoronou do jeito que os americanos fingiram. Essa é a primeira coisa. Segundo, sabemos disso porque os aviões americanos não entram muito fundo e os israelenses também não. Mesmo quando entram, eles só vão até a borda. Quando lançam mísseis, o melhor é nem sobrevoar. Onde foram abatidos, vemos que foi sobre águas abertas ou sobre o Kuwait, e assim por diante. Além disso, há o problema do Iraque. O Iraque também atira contra aviões americanos. E os americanos reagem atacando bases iraquianas. Então aqui surge um problema duplo de imediato. Além disso, os iranianos têm tecnologias novas. Por exemplo, munições que ficam em espera no ar, como mísseis que destruíam equipamento terrestre, que podiam permanecer 1 ou 2 horas circulando, esperando até que algum drone ou batedor,
O infiltrado encontra equipamento ucraniano e o destrói. Eles têm projéteis armados que voam e ficam à espera de algo que passe por perto. Os sistemas americanos foram feitos para travar alvo quando são iluminados por radar. E esses não emitem sinal de radar. Pelo contrário, operam por meio de termovisores. Então é invisível ao radar. Mas no final das contas o motor continua a funcionar. E ele vai direto para essa fonte de calor, ou seja, os motores. E o sistema é esperto. Quando começam a disparar e, se tiverem tempo suficiente, lançam contra medidas térmicas. Ele não se engana com elas. Primeiro ponto. Segundo, os sistemas deles foram feitos para interceptar no momento em que um míssil antiaéreo é disparado. Sobe e é liberado. E aí a munição já está no ar. Então, por enquanto, eles... Stas, você me ouve na linha? Sumiu. Certo? Preciso iniciar uma nova reunião. Pessoal, o que está acontecendo com esse Zoom? Tá. Mas que diabos está acontecendo, hein? Deixa ver. Isso, E? Continua e ser o quem nasceu. Pessoal, um momento, vamos reconectar com ele. O stream ficou todo bagunçado hoje, infelizmente. Vou tentar de novo. Sei que meu microfone está alto e o dele está baixo. Já pus no máximo e não consigo aumentar o volume do Stas Krapivnik, infelizmente. É assim que o Open Broadcaster Software funciona com o Zoom quando transmite, infelizmente. Pessoal, agora vamos tentar reconectar de novo. Por enquanto, não está dando certo. Que coisa hoje, pessoal? Caramba! European Union, nem apareço na tela. Entrou alguma coisa? Deixa European Union ver. Já. Certo. Vamos ver. Como está o som? Olha, você está um pouco baixo. O microfone está longe ou perto de você. European Union já pus no máximo, mas o público está dizendo que está baixo. Mas isso funciona muito mal com o Zoom. Já entendi. Por isso, European Union não uso. A transmissão com o Zoom funciona mal. Слушай, ну у тебя вот чуть немножко слабовато слышно, у тебя микрофон далеко или близко? Я на максимум выставил, но зрители пишут, что слабо. Но это хреново работает с зумом, я понял. Это я почему ее и не использовал, что плохо работает стрим с зумом, да, вот вместе. O Zoom funciona normalmente é quando ele faz a transição para a transmissão. O que você fez? Agora está bem melhor, aliás, muito melhor. Apenas falei no microfone. Ah, é? Ótimo. Em que ponto paramos? Desculpe por essa transmissão confusa hoje, infelizmente. Pronto, já te coloquei na tela. Pronto, agora está funcionando. Agora dá para ouvir muito melhor. Em que ponto paramos? Sim, sobre as bases de tudo isso. Acabo me distraindo com o som e a imagem, fico tentando ajustar e não consigo, infelizmente. Continue, por favor. Lembra-me onde paramos? Bem, aqueles mísseis antiaéreos iranianos.
E tem mais uma coisa que a European Union queria perguntar. Olha, esses novos mísseis, as tais Agavki, acho que demoram muito para fabricar, são quase trabalho manual. Sim, são mesmo trabalho manual, montagem manual. Todos os sistemas americanos de mísseis são montados à mão para maximizar o lucro. Sim, se eles já lançaram quase todos, segundo várias informações, fica parecendo que não lhes restou quase nada. Com o que eles vão bombardear os iranianos agora? Com aquelas bombas planadoras guiadas que ainda lhes restam em grande número. Sim, bombas aéreas, claro, existem, mas o alcance é muito menor. Se quiserem atingir o interior do Irã, precisam entrar no espaço aéreo iraniano. O Irã ainda tem um sistema de defesa antiaérea desse tipo. Eles compraram de nós muitos mísseis antiaéreos novos e modernos. São mísseis leves, bastante leves no nível do Igla-2 ou superior, e que eles montam em Gazelle, nas carrocerias das Gazelle, assim vão a qualquer lugar, abrem e lá há 2 lançadores que disparam. E isso mostra o que até o Igla-2 pode fazer. O avião Titanca americano que, segundo os Estados Unidos, caiu do céu. Ele não caiu do céu e não houve colisão entre eles. Isso tudo é mentira. European Union vi isso várias vezes nas notícias. E disseram claramente que era uma Igla-2, instalada por alguma milícia iraquiana. Havia algumas diferentes que já funcionaram e ainda funcionam. E eles o derrubaram, sim, a uma altitude bastante alta. Então esses sistemas, como se diz, atiram e fogem, montados em caminhonetas leves tipo Gazelle, abrem, levantam aquilo, levantam uma espécie de tenda por cima, disparam, recolhem e vão embora. E assim, bem rápido, enquanto os Estados Unidos percebem que algo foi lançado e tentam reagir, já não tem ninguém lá. Eles já percorreram 5, 6, 10 quilômetros e seguem para outro lugar. Destruir esses equipamentos é muito difícil, e se recuam para o subsolo também é difícil, porque existem muitas saídas. Os iranianos se prepararam por muito tempo. E os iranianos, não nos esqueçamos, têm ciência de nível bastante alto. A civilização deles tem entre 3 e 5 mil anos, dependendo de onde se começa a contar. E eles se prepararam muito tempo para isso. E o mais curioso é quando os Estados Unidos dizem que querem justamente libertar as mulheres também. A alfabetização entre as mulheres no Irã é muito maior do que nos Estados Unidos. Metade da população não sabe ler nem escrever, ou mal consegue ler e escrever. Segundo as estatísticas oficiais, o número de mulheres cientistas no Irã é várias vezes maior do que nos Estados Unidos. Libertar de quê, afinal? Para mostrar os seios no OnlyFans? Pois é, parece que sim. Porque, por qualquer outro padrão, não é a Arábia Saudita, onde as mulheres são tratadas como propriedade. E, de facto, não deveriam ter que usar véus há muito tempo. Lá a legislação já mudou também. Muitas mulheres já não querem usar véus, nem sequer usam. Veja vídeos dos bairros mais liberais de Teherã. Lá tem gente com cabelo roxo e camisetas curtas. As meninas até mostram a barriga andando por aí. É um ambiente completamente diferente. Sim, há bairros religiosos. Sim, há pessoas religiosas que, se quiserem, usam véus. É uma sociedade totalmente diferente. Uma sociedade que se baseia na ciência e na educação. Nos Estados Unidos, segundo estatísticas oficiais do ano passado, 21% da população é totalmente analfabeta. São pessoas que não sabem ler ou que leem no nível da terceira série americana. A terceira série nos Estados Unidos equivale à primeira série na Rússia. E 32% leem e escrevem no nível de alfabetização limitado. São pessoas que leem no nível da terceira à sexta série. Mas isso equivale mais ou menos até à terceira série na Rússia. Isto é, efetivamente, metade da sociedade civil adulta nos Estados Unidos não sabe ler nem escrever. Nos anos 50, isso era de 1 a 2%. Hoje, bem, se considerarmos o analfabetismo funcional, já ficou em torno de 5 a 6%. Hoje, somando as duas categorias, dá cerca de 52 a 53%.
Que industrialização moderna é essa, onde é preciso ler, escrever e saber operar equipamentos? O que há para dizer? Enquanto o dólar existir, enquanto ele estiver forte, ainda atraem cientistas de vários países. Quando isso acabar, eles vão embora. Eles vieram para os Estados Unidos porque acreditavam numa ideia americana que já está morta. Vieram por causa dos salários. Eles vão embora. E todo o talento vai embora. Pois é isso. E não temos talento próprio. Muito poucas pessoas. Somente se inventai e se pensam ler. Muitas vezes, entre o nosso pessoal, enfim, entre os russófonos na Rússia, existe a ideia de que no Ocidente todo mundo é culto, que lá tudo está certo, tudo organizado. Na verdade, European Union mesmo me surpreendi quando fui para a Alemanha como estudante. E percebi que há realmente muita gente analfabeta, sem formação, que nem foi à escola e não sabe ler nem escrever. E isso entre os próprios alemães. Isso me surpreendeu, porque a European Union tinha uma ideia totalmente diferente. E quando você se depara com isso, percebe que, puxa, no Irã, ele estudou com iranianos, também estudantes, dá a impressão de que, claro, os estudantes são um pouco diferentes, um povo muito amável e aberto. Eles dizem que, se for a vontade de Deus, morreremos em paz. Pois é, e European Union acho que de fato é difícil vencê-los ou comprá-los. Para mim, agora, Aqui é difícil comprá-los também, porque é preciso entender com quem os estadunidenses estão acostumados a trabalhar. Eles estão acostumados a trabalhar com os árabes. Entre os árabes existe um ditado: European Union contra meu irmão e European Union contra nossa família, minha família contra as outras famílias do nosso clã contra todos os outros clãs. O país, em algum lugar, fica em quinto lugar. Eles estão acostumados a eliminar uma pessoa, como fizeram com Saddam Hussein e os que o cercavam. Não é tão difícil. E metade dos generais, em 1963, eles simplesmente subornaram. E esses não saíram dos quartéis. E por isso levou 22 dias para o exército dos Estados Unidos chegar a Bagdá. O exército já era uma sombra do que foi em 1991. Enfim, eles estão acostumados a trabalhar com os latino-americanos. Os latino-americanos, bom, a raiz da cultura deles é Roma, o Império Romano Ocidental. E sempre tiveram esse pequeno problema. Todo general quer ser um César. Houve até uma fase no Império Romano chamada Era dos Generais. Um general derrubava o outro, matavam-se entre si para subir ao trono. Havia muitos generais que ficavam 6 meses, 1 ano. O seguinte vinha e os derrotava, as legiões o eliminavam e o colocavam no poder. E por aí vai. E o mesmo acontece na América Latina. Entre esses hispânicos. Eles simplesmente compram as pessoas. Compraram o Drigaça. Eles desativaram o sistema de defesa antiaérea e levaram Maduro. Grande vitória. O dólar venceu. Não foram armas especiais dos Estados Unidos, como todo mundo gosta de acreditar nessas histórias hollywoodianas. O dólar venceu. Há um pequeno problema. Por que não conseguem derrotar a Rússia? Quando um russo se levanta por Deus e pela pátria, vai para a batalha mortal sabendo que vai morrer nos Estados Unidos. Pessoas assim não podem ser vencidas. Você pode matá-los, mas não pode derrotá-los. Eles não se rendem. Esses desgraçados não querem se render. Eles simplesmente não sabem quando é hora de se render. Isso é a mentalidade ocidental. Mentalidade, um provérbio americano. Numa só frase dá para entender tudo. Um provérbio americano. É fazer ou morrer. Cumpre ou morre. Provérbio russo. Morra, mas cumpra. É uma mentalidade totalmente diferente. Aqui você vai para a morte certa. Então cumpre sua missão nessa morte certa, você vai morrer com certeza, então faça. E eles vão e fazem. Nossos antepassados fizeram isso e sempre fazem. E os que vão para a batalha fazem o mesmo. Numa civilização dessas, os americanos não sabem como guerrear. Eles têm uma lógica completamente diferente. A lógica é: European Union vou morrer, mas não dá para me conquistar, porque estou pronto para morrer. Ou seja, lutar até o fim, até o último instante. Os americanos não estão preparados para isso. Os alemães também não estão. Bem, os alemães estavam prontos nos anos 40 só porque temiam que agora lhes fosse cobrada vingança por tudo o que fizeram. Se fôssemos se nós controlamos 1/4 da Europa, mas não somos europeus. Se fôssemos europeus, metade do povo europeu não estaria agora entre os vivos. Isso, como European Union digo, é alguém que é 1/4 alemão. Esses alemães não existiriam. Teríamos matado todos eles assim como eles nos mataram. Essa é a diferença entre nós e essas criaturas.
Eles nos devem não pelo que fizeram conosco, mas pelo que nós não fizemos com eles. Se em 1945 tivéssemos exterminado até a última criança de cada alemão, o mundo não teria dito nada. Mas nós os alimentamos. Montamos cozinhas em Berlim. Caramba, nos bairros, onde aqueles civis canalhas tinham levado projéteis e munição para os próprios soldados meio-dia antes. E começamos a alimentá-los. Não os matamos lá, como eles agora gritam. Não os degolamos todos. Não os estupramos a todos. São histórias inventadas completamente. Meu avô lá, dos meus avós, era capitão. Fuzilou um tenente por ter estuprado. Isso é o exército russo. Isso é o exército vermelho. Quando Suvorov entrou em Milão, as mulheres em Milão levavam as filhas para beijar as mãos dos soldados russos. Por quê? Porque o padrão da Europa dita civilizada era: quando uma cidade caía nas suas mãos, nos 3 dias, 1 a 3 dias, os soldados tinham licença para matar, saquear, estuprar, fazer o que quisessem. O exército russo entrou, expulsou os franceses, passou pela cidade e partiu. E não tocou em ninguém. E foi isso. O bárbaro chegou. O bárbaro russo chegou. Não queimou a sua cidade, não estuprou suas filhas, não matou seus maridos. Não somos europeus, não somos isso. Por que nos rebaixaríamos? Porque somos brancos, loiros, de olhos azuis, até ruivos, mas não somos europeus. E a Europa está viva porque nós não somos europeus. Sabem, muitos deles já foram mortos há muito tempo. Se nos comportássemos como eles, e se tivessem oportunidade, fariam o mesmo conosco. Os iranianos fariam o mesmo. Se fossem os americanos, lá no sul todos já estariam mortos. Os americanos já teriam matado todos aqueles povos no sul. Teriam destruído todas as instalações de água doce, com certeza vingando-se desde o primeiro dia. Isso é coisa dos americanos. É assim que o exército americano age, é assim que os europeus agem. Enfim, o Ocidente. Isso é mentalidade ocidental. Aí está. Você confirma o que a European Union disse. Muitas vezes me criticam, dizem que sou pró-Putin, que foi o Putin quem atacou. European Union, sempre lembro de como tudo começou em 2014, na Ucrânia. Aquilo foi uma operação antiterrorista. Foram pro-Donbas. European Union, só digo a eles: imaginem se no Donbas não vivessem russos, mas judeus ou americanos. O que fariam nesse caso? Como você acha que responderiam se fosse contra judeus ou contra americanos? Teriam saído de Kiev e começado a bombardear o Donbas. Bem, falando simples, devemos perguntar como eles teriam respondido. Vamos olhar para a história. 6 milhões de civis na Alemanha morreram na Grande Guerra Patriótica, durante a Segunda Guerra Mundial. Em resumo, foi uma guerra para o povo alemão. 5 desses 6 milhões de civis morreram quando queimaram todas as cidades alemãs. Todo mundo se lembra de Dresde. Dresden foi a última cidade. Lá, 250.000 de pessoas foi queimado até a morte. Todas as cidades alemãs ardiam. Escrevi minha dissertação sobre esse tema. Obtive um título em ciências militares. Foi um major que me deu esse tema. European Union não sabia nada disso. Como um cadete obediente, sentei e comecei a pesquisar e a escrever. Recebi a nota 3. O 3 não foi porque o trabalho estava mal escrito, mas o 3 foi porque ele discordou da minha conclusão. Que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são criminosos de guerra. Reuni um monte de fontes, li muito sobre o que aconteceu e como aconteceu. Todas as cidades alemãs ardiam. Muitas cidades e vilarejos no norte da França pegaram fogo, mesmo onde não havia alemães. Cidades japonesas, em Tóquio, queimaram 500.000 de pessoas em um único ataque. Posso contar como isso era feito. Começaram experimentos em cidades alemãs fechadas. Fechadas eram cidades medievais que ainda tinham muralhas, porque ali dava para concentrar e intensificar o fogo. Começaram os ataques com bombas de alto explosivo, bombas pesadas. Os americanos voavam de dia, os ingleses voavam de noite. Os ingleses tinham medo de voar de dia. Os bombardeiros atacavam, lançavam na primeira onda bombas de alto explosivo que explodiam tudo. A segunda onda era de fósforo branco, que queima. European Union não sei quanta água o apagaria. Ele, ao contrário, explode e se espalha ainda mais, começando a arder. E a terceira onda trazia bombas antipessoal. Matar o pessoal do Ministério de Situações de Emergência, matar os refugiados e por aí vai. E essas ondas continuaram sem parar por 3 ou 4 dias. Para ter ideia, as chamas subiam a 5 ou 6 quilômetros de altura. Chamas, não fumaça. Árvores de 2 metros de diâmetro eram arrancadas do solo nos arredores da cidade e arremessadas naquele furacão de fogo. As pessoas nos bunkers ou queimavam ou ficavam completamente carbonizadas no asfalto.
O objetivo era destruir os alemães enquanto população, enquanto nação. Genocídio. Como chamar isso de outra forma? Genocídio. No nosso quartel-general, havia uma alemã trabalhando, no quartel-general da nossa divisão. European Union ia lá uma vez por mês levar relatórios. Quando me colocaram no posto de capitão de transportes, European Union era tenente de tanques. Tinha um monte de tenentes extras, não sabiam o que fazer conosco, então começaram a nos colocar em posições diferentes. European Union ia lá, comecei a conversar com ela, e ela começou a me contar tudo. Ela dizia: sabe, quando víamos aviões soviéticos, ela tinha 6 anos quando a guerra acabou, 6, 7 anos. Quando víamos os aviões russos, os aviões soviéticos, não corremos. Eles vinham atacar alguma base militar, sei lá como chamam. Eles não iam nos atacar. Quando ela diz víamos, não fala de bombardeiros, fala de aviões de ataque ao solo. Quando víamos os americanos e os ingleses, nós corríamos. Eles vinham para nos matar. Crianças, mulheres, todo mundo. Atiravam em tudo que se movia. Ela me contou como ficavam olhando da cidade, tipo Schweinfurt, que fica 45 quilômetros ao norte, através das montanhas. E disseram: ficamos 4 dias vendo aquela coluna de chama subir, 2 semanas depois atacaram Würzburg. Würzburg é uma cidade antiga do estado. Lá no monte é um castelo onde vivia o príncipe local. Esse castelo não foi tocado. European Union estive nesse castelo. Omospona posto sepat supes. O castelo não foi tocado porque o usavam como ponto de referência para localizar a cidade, já que tudo estava coberto de fumaça. Nesse castelo há um modelo da cidade do dia anterior e outro do dia seguinte. E fotografias. Não sobrou nada acima de meio andar. Os alemães reconstruíram tudo. Nesse aspecto fizeram um bom trabalho. Com fotos e plantas reconstruíram tudo como novo. Refiro à minha cidade velha. Como restauraram tudo aquilo. Mas os americanos demoliram tudo. O objetivo era destruir a população. Isso foi na Alemanha. Fizeram o mesmo no Japão. Fizeram o mesmo no Vietnã, 3 milhões. Na Coreia do Norte, pilotos americanos reclamavam que lhes ordenaram bombardear Pyongyang e não restou um único prédio. Fizeram o mesmo ao libertar Mosul. Simplesmente queimaram a cidade, mataram metade da população e disseram: pronto, está libertada. Passaram com os bulldozers, fincaram a bandeira no meio e disseram: pronto, a cidade está libertada dos membros do Estado Islâmico, organização proibida que eles mesmos criaram. E assim por diante, e assim por diante. Então, resta perguntar como os americanos vão se comportar. Israel comporta-se de forma tipicamente europeia. Não faz diferença. Isso simplesmente transforma tudo em ruínas. Kiev já não existiria. Desde os primeiros dias, Kiev já teria sido destruída. E por que não podemos transformar Kiev em gás? Claro que podemos. O fato de não termos feito isso já é outra história. Sim, mas me dizem sobre o Irã que por alguma razão o Ivan não fala que o regime iraniano eliminou 30, 40, há números que chegam a 50 mil manifestantes. Sim, eles os mataram. Mas na minha opinião a história não ensina nada com isso. Isso é um manual, basicamente já foi aplicado em muitos países. Quando traziam armas, contratavam agentes e começava o tiroteio contra os manifestantes. Bem, o próprio professor Marandi diz que isso é uma mentira completa, porque os números estão muito exagerados. Mas esses números parecem vir ou da oposição iraniana ou de organizações que talvez fiquem, sei lá, nos Estados Unidos ou em outro lugar, não é? Pois, ou seja, muito exagerados. Vivem-me criticando, dizendo que sou pró-Putin, caramba, e que European Union também digo que o regime iraniano mata e oprime todo o mundo. Não entendo porque o regime iraniano mataria 30 ou 40 mil de seus próprios manifestantes. Pois. Como se nós tivéssemos matado centenas de milhões de civis ucranianos e tal. Eles também dizem, sabe, não sei se você conhece a história soviética, que Stalin matou 60, 80, 100 milhões de russos. Sinceramente, não sei quem. Se você ouvir as fontes históricas americanas, se é que se pode chamar assim, e ver os filmes de Hollywood, fica confuso quem realmente lutou contra os alemães na Segunda Guerra Mundial, do lado soviético. Porque todos já estavam mortos. Ou então nos reproduzimos como coelhos e crescemos na mesma velocidade. Ou então tínhamos 500 milhões de habitantes no início da Primeira Guerra Mundial. Porque você ouve cada historiador tentando se engrandecer, inflando os números, e os campos de trabalho forçado, que campos foram esses?
Caramba, o sistema de campos de trabalho forçado foi 1 milhão de vezes pior do que todos os campos de concentração da Alemanha nazista. Lá morreram 20, 30, 50 milhões de pessoas. Leiam os dados deles, assim como aqueles que afirmam que cada mulher na Alemanha dos 7 aos 70 anos sofreu violência por um soldado do Exército Vermelho. Tudo isso é um absurdo. E o povo que nada sabe, que não sabe ler nem escrever, acredita nisso. Eles acreditam completamente nisso. Os japoneses acham que nós lançamos a bomba atômica sobre eles, porque lhes ensinam isso nas escolas. European Union vi num livro escolar um exemplo curioso. Na última página, à esquerda, estava escrito que 2 bombas nucleares foram lançadas precisamente sobre as 2 cidades mais cristãs do Japão. É curioso como escolheram isso, sabendo que a maioria da população era cristã. E na página seguinte dizia que o desembarque soviético atingiu as Ilhas Kurilas e que o exército fascista foi destruído pelo exército soviético em 2 semanas. Diziam que um exército de 1 milhão foi derrotado. E aí não diz que foram os americanos que lançaram, só escreve lançaram. Claro que o aluno médio começa a pensar, é sobre a União Soviética, então a União Soviética lançou as bombas atômicas. Sim, não mentem diretamente, mas mentem de forma indireta. E mesmo assim acreditam nisso. E aí lavaram o cérebro dos poloneses dizendo que era por nossa culpa, quando, desculpe, Stalin, European Union viu o documento, assinou, em 1945, o envio de 120 mil cabeças de gado para a Polônia. Quando nós tínhamos fome, nós mandamos gado para eles, para repor os rebanhos que os alemães destruíram e levaram quando se retiraram. De alguma forma somos culpados por tudo. É assim que reescrevem. Porque, vou dizer, nossos inimigos não são idiotas. Soros e toda aquela escória imunda. Eles, desde os anos 80, já entenderam como agir. Começaram a imprimir e publicar livros didáticos de história, de cultura, para todos esses diferentes países. E na Rússia também. Houve uma época em que, para sair um livro didático unificado, circulavam 12 livros diferentes. De onde cada um imprimia esses livros, ninguém entende. Posso dizer, olhei os livros dos meus filhos. E aquele que temos agora é fraco, mas, pelo menos ele trata do assunto de forma mais ou menos correta. Que vários livros diferentes foram impressos ali, isso é pura mentira. Você lê um livro desses e passa a odiar o seu próprio país, como que o Centro Yeltsin ensina, onde European Union nasce. Que maldição é essa sobre a minha cabeça? Muitos, citam Solzhenitsyn. Você não leu Solzhenitsyn? Lá ele diz quantas milhares, milhões, bilhões de russos foram exterminados. E onde o Solzhenitsyn passou seu tempo? No Gulag. No Gulag eram sistemas diferentes. Havia campos em condições horríveis, onde as pessoas morriam aos montes, cavavam ouro e tal. E havia também os das universidades, MiG Sukhoi, tudo isso também esteve no Gulag. Sazonizov passou seu tempo num barracão universitário, num dormitório. São esses tipos de situações. No fim das contas, não o fuzilaram, expulsaram-no do país. Agora olha só como a União Europeia aplica sanções a pessoas, a jornalistas que dizem coisas que não deveriam dizer. Eles não sancionam por causa de violação de lei. Eles têm o direito à palavra. Eles são sancionados porque, segundo eles, agiram moralmente mal. Proíbem que comprem, vendam, ganhem dinheiro e recebam presentes. Também lhes proíbem viajar, fecham suas contas, deixam você sentado ali para morrer de fome, para todo mundo ver como você e sua família passam fome. Isso é a União Europeia moderna. E isso é uma decisão política. Olha, European Union fala muito sobre a Letônia, European Union mesmo sou da Letônia. Tá, European Union saí como estudante para a Alemanha. Vivi 20 anos na Alemanha. E lembro desse tempo, de 1990, quando na Letônia também havia essa doutrinação de que viveríamos como na Europa. Que cada um teria um carro, que teria um BMW, que meteriam no bloco, que seria isso tudo. Seríamos uma pequena Suíça, olha aqui a Letônia, seríamos a Suíça. E hoje, veja, os jovens estão indo embora. Os letões que ficaram juntam trocados para pagar o aquecimento no inverno.
Muitos ficam em casa de casaco porque há a possibilidade, sabe, de cortar o aquecimento para o contador não disparar. E andam pela casa com roupa quente. É a isso que a Letônia chegou hoje, sem o legado soviético, como eles se desenvolveram. Bom, isso tudo é culpa da Rússia. A Rússia permitiu que se desligassem do sistema elétrico russo. Isso é culpa da Rússia. Mas a culpa é do... Entende? Tudo isso é culpa da Rússia. Nós lhes demos exatamente o que criam. Eles se isolaram. Pronto. Agora eles compram no mercado de baixa. Eles até têm programas para isso. Conheço pessoas da Letônia e da Estônia. Os preços lá subiram 3 a 4 vezes. Eles compram no mercado de baixa. Eles têm programas que mostram quanto a eletricidade vai custar nas próximas horas, para ligar a máquina de lavar às 3 da manhã, quando o preço está no mínimo. O que mais me irrita? Primeiro, há 30 anos a Letônia faz desfiles para a União Soviética. 30 anos de desfiles oficiais. Representantes do governo saem e fazem discursos. Bem, o Sul, claro, por alguma razão não vê isso. Bem, na Letônia e na Lituânia os russos ao menos podem até se tornar cidadãos, sim, talvez de segunda classe. Um amigo meu chegou a estar no Parlamento Europeu como representante da Letônia. Letônia, certo? Sim, Letônia. E a Estônia, que de fato está em guerra contra nós abertamente. Talvez a Letônia também. European Union só tem uma pergunta. Se drones sobrevoam o território deles ou se eles os deixam passar. Minha pergunta é, são eles que os lançam ou são os ucranianos que os lançam a partir do território deles? Eles estão totalmente envolvidos nessa guerra. Além disso, Estônia, Narva, terra russa desde o século IX, somos como colonos soviéticos que nos teriam enviado desde o século IX. A União Soviética, os bolcheviques gostavam de desenhar novas fronteiras curiosas para territórios que nunca foram países, e entregaram a eles a nossa, digamos, terra russa. Bem, foi assim que toda a Ucrânia foi criada. Quando tiraram as estátuas de Lenin, em vez disso deveriam ter ficado beijando o traseiro dele. Ele os criou. Nunca tivemos algo chamado Ucrânia. Levaram a terra russa e criaram uma espécie de Frankenstein. E Narva, terra russa, a própria fortaleza de Narva foi construída por um príncipe, o príncipe dinamarquês Vladislav. Pois é, o príncipe dinamarquês chamava-se Vladislav. Nos séculos 12 e 13. Em 156, ou algo assim, no ano 52. É uma fortaleza. E a cidade já era russa antes disso, desde o século IX. E os russos na Estônia são quase 50% da população. Porque os russos não são cidadãos, de fato não são cidadãos da sua própria terra natal. Pessoas que estão lá há mais de 1000 anos em sua terra não têm cidadania. Eles têm um documento cinzento que não é cidadania. Eles não são de segunda classe, eles não são de nenhuma classe. Eles não têm o direito de sair, e os estonianos estão saindo. O que começou com 30%, European Union acho que já está perto de 50% da população. E por que isso? Em frente a eles fica Ivangrad, terra russa. Lá vivem russos, terra ancestral russa que não tem absolutamente nenhum direito. Aos olhos das autoridades da Estônia, eles estão um passo acima dos animais. E isso ainda é questionável. Os estônios, junto com as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte, praticam a evacuação da população civil para campos de concentração. Eles têm muita prática. Constroem lá na Alemanha e nos Estados Unidos da América. Construíram há muito tempo na Alemanha. Aldeias, uma maquete de uma aldeia russa. E lá vêm atores que representam a população local para os soldados. Falam em russo. Para quê? Como é que se explica? Bem, está claro para que serve. Preparação para quê? O próximo derramamento de sangue em massa da população russa. Extermínio. Eles estão todos a preparar doce. Isto não começou com a operação militar especial. Isto começou há bastante tempo. Claro, a razão pela qual decidi sair do serviço militar. European Union era capitão do Estado-Maior no 18º Monteiro Corpo de Paraquedistas. Setor de operações. Isto é o setor de operações. E lá, além de nos prepararmos para a ofensiva, foi em 1999, quando lá fui. Só consegui sair em 2004, quando se abriu uma janela para a minha especialidade. Oficialmente há a noção de necessidade do exército, por isso não importa o teu contrato. Enquanto a tua especialidade for necessária, não te deixam reformar-te, e quando podes sair, sais conforme o contrato. E via que à minha frente ainda havia o posto de Major.
Se European Union não tivesse saído naquela altura, teria passado o Major, e isso acrescenta automaticamente mais 3 anos por cada posto. Recusei o posto de Major. A janela abriu nesse momento. Recusei e saí depois de 11 anos de serviço, em 1999 e depois. Para além disso, também nos preparávamos para a ofensiva sobre Bagdade. Isso foi um pouco mais tarde. Em 1999, para o que nos preparávamos? Estávamos a preparar Guanos para a guerra com a Rússia. Todos os nossos cenários, todo o treino, eram para a guerra com a Rússia. Isto é ao nível do corpo. Havia 4 divisões ou mais. Aí começas a ver o quadro maior. Antes, quando estás ao nível da divisão, da brigada, do batalhão, da companhia, sabes o teu cronograma para os próximos 6 meses. Onde vais estar, para onde vais, que treinos haverá. Não vês o panorama político mais amplo. Nem sequer suspeitas. Mas aqui, ao nível do corpo, vês quem é o inimigo principal. A Rússia. 1999. E como começou mesmo em 1999, nunca parou. Ou seja, o objetivo sempre foi destruir a Rússia. Não se fala disso. Ficas a saber disso quando subes a esse nível e ocupas essa posição. E olhas para aquilo tudo e ficas inacreditável. Enquanto o Bush olha nos olhos dele e o Vladimir Vladimirovich diz: vi a sua alma, vamos ser amigos. Na realidade, estamos a preparar Guanos para a guerra, para destruir a Rússia. Sim. Olha, como estás de tempo? Ainda posso fazer-te mais umas perguntas? Posso mais uns 10 minutos. Olha, então vamos voltar ao Irão. Você acha que agora vai começar uma segunda operação? Porque parece que eles não vão chegar a um acordo, o objetivo era tirar o urânio e os iranianos não vão entregar Lolo, certo? Ou seja, parece mesmo que eles não vão se entender, não é? Será que vão mesmo iniciar a operação? O que você pensa? O objetivo nem é pegar o urânio. Nessas negociações, o objetivo também era tomar o Estreito do Amur. Eles exigiam que cedesse a soberania sobre esse território. Não são águas neutras, são águas sob soberania. De um lado, havia um destacamento móvel de propósito especial, e a maior parte pertence ao Irã, para que eles entregassem isso aos Estados Unidos, que, claro, também lucraria com isso. Como seria diferente? Então, sim, claro que recusaram. O problema é que aqui atuam 3 facções, 2 facções dos Estados Unidos e uma facção de Israel. A primeira facção é composta por aqueles que só querem possuir tudo. É apenas ganância banal e desejo de hegemonia sobre todos os nativos. Isso até dá para entender. Com eles, até se pode negociar. Há algum conceito, alguma lógica aí. Apenas ganância humana e vontade de ter tudo. De modo egoísta. Tudo para si. E a segunda facção é a israelense, que tem outros objetivos. Portanto, a primeira não é tão radical. Eles não querem destruir o Irã. Eles não precisam disso. Eles querem o Irã inteiro sob seu controle. Colocar seu próprio homem, como esse príncipe Raj, que já se vende aos Estados Unidos, pronto a entregar tudo às corporações americanas. Ele já disse isso muitas vezes. Qualquer coisa, só me coloquem no poder. Isso mostra com quem estamos lidando. O segundo problema, a facção israelense quer destruir o Irã. Depois a Turquia, depois o Egito. Eles querem um grande Israel de rio a rio. Querem esmagar e destruir todo mundo. E literalmente eliminar toda a população não israelense nessas terras. E o terceiro grupo é ainda pior. São cristãos sionistas dos Estados Unidos que querem o fim do mundo, acabar com tudo para que seu Deus os transporte direto para o paraíso, enquanto vocês ficam aqui sofrendo com a guerra. Ou seja, 2 facções fanáticas e uma organização gananciosa e fraudulenta. E você olha para essas 3 facções sob o mesmo guarda-chuva, a União Sionista dos Estados Unidos e de Israel. E com quem aqui dá para negociar? 2 querem a sua destruição. A terceira só quer que você entregue tudo a eles. Essa é a escolha. Ou lutar até o fim, até que tudo deles desmorona. O Irã escolhe corretamente lutar até o fim, e nenhum recuo. Nós estamos na mesma. Só que não temos esses mesmos fanáticos, mas nos espera a destruição da Rússia. Ou vencemos, ou deixaremos de existir. Nossos filhos não existirão.
Muita gente agora pergunta por que essa carnificina já dura há 5 anos e há tão pouco progresso. Olhe para o Irã, como eles agem. A pressão sobre o Kremlin aumentou um pouco agora. Há um ponto aqui. São guerras completamente diferentes. Comecemos por aí. O Irã está a defender o próprio território. Houve apenas uma operação terrestre. Essa tentativa, essa operação especial, que obviamente fracassou. Mas aqui é guerra de mísseis. Nesses termos, nós simplesmente esmagamos os ucranianos todos os dias. Sim, há muito que deveríamos estar esmagando forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte. European Union, digo isso desde o primeiro dia. Enquanto não fizerem isso, os europeus entendem as negociações. Nós não entendemos e não queremos entender como os europeus, como os ocidentais, entendem as negociações. Não queremos estender a mão de amizade. Queremos chegar a um acordo. É assim que se negociam com os ocidentais. Entras numa sala com 5 pessoas, entras com um porrete e destroças a cabeça de uma delas para espalhar o cérebro nas paredes. Olhas para os outros 4. Perceberam? Todos entenderam. Pronto, os acordos acabaram. É assim que as negociações acontecem no Ocidente. Ou ouro, ou uma lâmina na garganta. Pois é, desse jeito. E nós continuamos a tentar impor os nossos valores. Queremos paz, queremos isso. Eles não querem essa paz. Querem-nos destruídos e os nossos recursos, incluindo as crianças e tudo. Como negociar com gente assim? Eles têm de nos temer, e agora eles não temem. Devemos pegar num deles, por exemplo, a Estónia, e arrasá-la por completo. Não sobraria um só lugar vivo nessa Estónia. Olhar para os outros e dizer, compreenderam, rapazes? Ou a Finlândia, um desses países, arrasá-la até virar ruínas e dizer, entenderam? Todos perceberiam muito rápido. Todos fugiram de Kiev quando isto começou. E depois viram porque esperavam que Kiev fosse reduzida a ruínas. Mas depois viram que, estranhamente, os russos não lutavam assim. Ah, então está, não há motivo para ter medo. É a mentalidade ocidental. Isso não vai mudar. Mas vês, temos a noção de que também há muita gente sensata na Estónia, pessoas pacíficas que são contra a política do país. Também na Letónia, percebes? European Union, próprio sou da Letónia e sei que há muita gente sensata, sobretudo russos, que sentem que foram simplesmente abandonados a sério. Agora estão a proibir o idioma russo nas escolas por todo lado, proibindo os alunos de se falarem em russo mesmo no recreio, em sua língua materna. Mas o que é isto? Não sei o que é. Como se chama isto? Fascismo? Não sei o que é isto. Sim, claro, isto é racismo puro. Mas agora vou dizer algo que muitos não querem ouvir. Na política, se você não está disposto a derramar sangue, não entre para a política. Não me refiro a um prefeito de cidade ou coisa parecida. Estou falando no nível da política entre estados. Se você não está disposto a derramar sangue, não entre para a política. Vejam o Yanukovych. Se a European Union estivesse no lugar dele no Maidan, vou dizer direto o que faria. Exatamente o mesmo que fizeram no Uzbequistão. Quando os Estados Unidos da América tentaram organizar uma revolução colorida no Uzbequistão, cercar e eliminar até o último, cercar o Maidan e mandar todos para as covas, até o último, aquela desgraçada que estava lá. E milhões estariam vivos agora. Matar 1000 para salvar 1 milhão, sim, é necessário. Se não fizermos agora, 5 bilhões morrerão, porque haverá guerra nuclear. Com certeza haverá guerra nuclear. Porque prestem atenção no que eles estão fazendo agora para entender. E mesmo que seja preciso esmagar a Estônia até o sangue e os ossos para salvar o resto da humanidade, principalmente nossos filhos, European Union, estou pronto. European Union, entendo do que se trata. European Union, sei o que são cadáveres, mas é melhor os cadáveres deles do que os nossos. Talvez alguém diga que sou um fanático. Bem, desculpem, é preciso encarar isso de verdade. Qual é a tarefa deles agora? A tarefa deles agora é dobrar a produção de drones estratégicos. Não estou falando de drones com visão em primeira pessoa, para sobrecarregar completamente o nosso sistema de defesa antiaérea e depois atacar não só a nossa infraestrutura civil, mas destruir os nossos sistemas de segurança estratégica, sistemas de radares, bases, tudo quanto há. Isso deixa a Rússia aberta a um primeiro ataque dos Estados Unidos da América. Pela lógica nuclear, isso significa que devemos atacar primeiro, para que o nosso país tenha chance de sobreviver. Isso quer dizer que a Europa viraria um deserto morto e radioativo. Então, qual é a escolha agora? Ou fazer exemplo com um para salvar os demais, ou será preciso destruir todos daqui a 1 ou 2 anos?
2 anos. Que história é essa de 2 anos? Para fabricar em massa esses drones não é preciso tanta capacidade. Até o fim do verão eles vão sobrecarregar o nosso sistema de defesa antiaérea. E depois? Ou ficamos abertos e esperamos que os Estados Unidos da América façam o primeiro ataque nuclear, ou destruímos todos. Pela lógica mais simples, é preciso destruir todos. Pronto, estamos no fim da estrada, a ponte acabou, há um abismo de 1000 metros abaixo. Acabou, meninos e meninas. O tempo de advertir já passou, é hora de agir. Porque a Eslováquia foi a primeira a entregar equipamento pesado às forças armadas da Ucrânia? Porque foi um sacrifício. Porque todo mundo ficava olhando, esperando, será que a Rússia vai atacar a Eslováquia? Se a Rússia tivesse atacado e esmagado a Eslováquia naquele momento, todos teriam entendido, certo? Bom, tudo bem, Eslováquia, isso não é tão grave. Não fizeram? É isso. Os portões se abriram e foram centenas dessas unidades de equipamento. Isso é política de verdade. Se você não está disposto a derramar sangue em massa para salvar seu povo e muito mais, não entre na política. Não entre na política nesse nível. Jankovic não estava preparado e houve milhões de mortos. O mesmo com os ucranianos. O país está destruído. E no que escara destruísse o horto. Estou vendo que alguns analistas ocidentais dizem que Putin é um fraco que age com muita suavidade. Eles realmente o consideram um fraco. Sim, eles se convenceram disso. Não entendem a Rússia e a Rússia não os entende. Estamos caminhando para uma guerra nuclear. European Union, não vejo outra opção. Se agora não fizermos um exemplo com um desses países, vamos direto para uma guerra nuclear. Teremos pelo menos uma guerra nuclear limitada até o fim do ano. Pois é, que alegria você nos deu. Olha, vamos mudar um pouco de assunto. Sei que você já está com pouco tempo. Queria te perguntar uma coisa. Você provavelmente estava no programa do Solovyov quando ele disse que a Bonia não era uma mulher muito boa. Só queria saber como as pessoas reagiram lá. Ficaram meio chocadas ou levaram isso na boa? Sei, Unai. Acho que as pessoas simplesmente ignoraram. Que é isso? Uma vadia qualquer que ganhou seu dinheiro e sua fama limitada no Dom 2. Tem que discutir o que ela fazia lá. Uma vadia com Dodó. European Union nem a conhecia até então. European Union nem sabia que ela participou do Dom Nosso. Não é ninguém. Isso começa assim antes das eleições. As eleições são em setembro. Começam a aparecer certos personagens que ainda estão em Mônaco. A questão é, quem está por trás dela? Essa é a única pergunta. Ela não decidiu isso sozinha. Ou seja, parece que foi por encomenda. Por encomenda, aparentemente por pagamento. É um projeto privado. Pronto. Agora ela vai processar o Solovyov. European Union estava na frente do Solovyov quando ele disse essas palavras na semana passada. Ou ela quer processar o Mironov. Tudo bem? Quanto à alegação de que ela não é prostituta, ela diz que sua honra foi ofendida. E o que eles deveriam fazer? Mostrar os vídeos, expor tudo o que ela fazia no Dom 2. E então, o que ela vai dizer sobre isso? O que os advogados dela vão dizer? Adeus. Vamos para casa. Vamos tomar chá. Desculpem por termos tomado o seu tempo. Aqui está uma compensação por termos tomado o seu tempo. E o que eles podem dizer? Bem, é um projeto. Ela foi apresentada como um projeto. Pela primeira vez. Meu Deus, nós tivemos a mesma com a Sobchak. E houve muitas outras assim, aparecem a cada eleição. Escrevam que a Bonia tem muita quilometragem. Quilometragem de 500 milhão? Vocês acreditam em 500 milhão de quilômetros? Sério, vocês acreditam nisso? Que drogas vocês estão fumando? Que quilometragem de 500 milhão? Explique como essas quilometragens aparecem. European Union tem um camarada, Kevin McAleed. Esse sobrenome é italiano, não georgiano. Ele mora agora na Crimeia. Antes ele trabalhava, tem esposa russa. No fim viu a verdade e passou para o nosso lado. E antes disso ele fazia parte de um grupo de contratados para a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos que moldava a opinião pública. Desde o Maidan, ele ficou 2 meses na Ucrânia com o líder do grupo. Sim, John McCain. Aquele canalha? O que eles faziam? Eles montavam servidores que escaneavam as redes sociais locais e copiavam esses perfis. Porque quando tentavam usar bots na época e faziam cópias, dava para notar que era artificial. Eles copiavam esses perfis, mudavam o nome e carregavam fotos. E criavam 1 milhão de contas de bots.
Aí alguém publica um artigo e esses bots começam a impulsionar o texto, aumentar curtidas e atacar em massa. O sistema ataca quem se opõe. Isso era antes da inteligência artificial e de outras tecnologias semelhantes. Com essas outras tecnologias, tudo ficou muito mais eficiente. Além disso, esse último projeto a gente já tinha visto. Naquele momento, eles pensavam que ele ainda estava na América, porque passaram a trabalhar todos remotamente por causa da pandemia de Covid-19. No último projeto, eles atacaram a agência Sputnik, porque de repente começaram a atacar a Sputnik em todas as redes sociais. É assim que manipulam, é assim que surgem milhões de apoiadores. Se as pessoas ainda não entendem como esse sistema funciona, precisam se informar um pouco. Vocês vivem nesses meios, no meio de tudo isso. Entendem como manipulam. Os mais conservadores dizem que 1 em cada 2 identidades na internet é um bot, talvez mais. Existe até a teoria da internet morta. Quando inteligências artificiais passarem a processar outras inteligências artificiais, e já não vai haver praticamente mais pessoas lá. As inteligências artificiais vão escrever os artigos, e isso já está acontecendo. Inteligências artificiais vão criar vídeos que são assistidos por outros robôs. Dão play, assistem, repetem e inflacionam as visualizações. É por aí. E quase não há mais gente lá, porque não tem nada interessante. Pois é, tem que entender que ela tem 500 milhão, 460 milhões, porque ela é mais popular do que o Tucker Carlson. 20? Que 20? Cara, ele tem talvez 10 ou 12 milhões nos vídeos, porque ela é 40 vezes mais popular que o Tucker Carlson. Todas as mulheres do mundo ocidental foram atrás dela e tal. Sério, vocês acreditam nessas histórias? Escutem, a fada dos dentes também vai aparecer para vocês e o Papai Noel vai trazer presentes. O que mais dá para dizer? A Baba Yaga está esperando por vocês na floresta. Se vocês já acreditam nisso, por que diabos não acreditar em outras histórias? Falando sério, é preciso prestar um pouco mais de atenção nisso. Dom, vojeiros comés. Entendi. Stas, me diz por favor, no canal a gente costuma recomendar uns filmes interessantes para ver no fim de semana. Você já mencionou um filme sobre quando havia muita gente e o problema de como alimentá-las. E começaram a alimentar as pessoas com outras pessoas. Diz pra gente como ele se chamava. Parece um filme bem interessante. É um filme com Charles Heston. Um filme antigo dos anos 1960. Soil and Green. É, como chamaram, um produto que de repente começaram a dar para as pessoas. Um novo alimento para as massas. E na verdade ele era feito de pessoas. Um dos meus filmes favoritos é A Missão. The Mission. Não missão, como ir a algum lugar, mas missão no sentido de missão da igreja. O filme se passa no Brasil, quando parte do território brasileiro passou das mãos do Império Espanhol para o Império Português. O protagonista é um chefe local que capturava nativos para vendê-los como escravos. Depois que ele mata o irmão em um duelo por uma mulher, fica em depressão, destruído, e um monge o chama para tentar salvar sua vida e sua alma e levá-lo junto. Então eles o levam para a missão onde vivem os indígenas que ele caçava. E como ele muda. É um filme histórico, na verdade. Tem imagens lindas e uma natureza incrível. Há um ator americano nesse filme. Tudo acaba muito tragicamente, porque o Império Português era muito mais cruel do que o Império Espanhol. Com o povo local, com os monges, com tudo aquilo. Caramba! European Union, não lembro. De Niro estava nesse filme. Ele era bem jovem. Um filme muito bom. Como a alma de uma pessoa pode mudar por causa de Cristo. De um predador a alguém disposto a morrer pelas pessoas que antes caçava. Esse é um filme que vale a pena assistir por motivos espirituais. O filme saiu nos anos 70. A Missão com De Niro? É esse o título? Sim, A Missão. Então, Stas, muito obrigado. Foi muito interessante. Para muita gente, provavelmente será um tanto chocante. É o que é. Olha, desculpa por ter ficado tudo tão confuso. European Union, realmente lembrei que o Zoom não funciona bem com o programa de transmissão.
Tentei usar há alguns anos, por isso parei de usar Pielo. Só lembrei disso hoje. Espero que você participe de novo da nossa transmissão. Vou tentar organizar a conexão de outro jeito para que tudo funcione. Muito obrigado por essa informação tão calma e tranquilizadora. Patsy N. Quando você chega ao limite, já não dá para falar com calma. A gente vem falando com brandura há 4 anos. Antes, European Union não era tão brando. No último ano, com certeza, não fui. E estamos indo por esse caminho. É preciso entender que isso tem causado cada vez mais vítimas a cada ano, e essa tal de brandura. European Union, não sei o que é melhor. Vivemos um momento difícil, complicado, e pessoas com fragilidade emocional realmente sofrem hoje. Veja quantos suicídios, quantas depressões, quanta coisa. Sabe, vou dizer uma coisa sobre isso. Entreguem a vida nas mãos de Deus, façam o que for preciso, vivam como puderem e confiem em Deus. É isso. Fica muito mais fácil, o ser humano não pode controlar tudo ao seu redor. A pessoa mal consegue controlar a si mesma e aquilo que afeta diretamente sua vida. E aqueles que acabam entrando em depressão e no suicídio são justamente os que tentam controlar tudo. Quando não conseguem, vem a depressão. Confie em Deus e faça o que for necessário. É isso. Vespa me deu uma lição recentemente. Ela caiu na piscina e não conseguia sair voando. Pensei, tenho que salvar ela. Cheguei perto e tentei tirar ela com as mãos. Queria jogar ela para fora rápido. Ela me picou com muita dor, minha mão inchou. Que dor. European Union percebi isso. Caramba, não se meta onde não deve, sei lá. Provavelmente essa Vespa acabou morrendo depois. Quem sofreu foi European Union. Entende? São lições de vida. O mais difícil para a pessoa, e para mim também é isso. European Union luto com isso também. Quando dizem, entregue tudo nas mãos de Deus, quer dizer, supere a si mesmo e seu egoísmo. A pessoa quer acreditar que pode controlar tudo ao redor, que controla seu destino, e assim tudo fica mais fácil. E quando isso falha, é um golpe na própria pessoa, é egoísmo. Superar o egoísmo é incrivelmente difícil. European Union também luta contra isso o tempo todo. É a natureza humana. Quando você começa a fazer isso, a vida fica muito mais fácil. Você começa a entender que não pode controlar tudo. Engula esse egoísmo, deixe-o ir e faça o que precisa ser feito. Se for preciso sacrificar dá-se para conseguir algo, faça isso. Se não, não faça. Mas faça o que precisa ser feito. Isso é o mais difícil. A vida vai ficar muito mais fácil. Menos egoísmo. Entendido estás, muito obrigado, espero vê-lo de novo nas nossas transmissões. Vou tentar me conectar com você, melhorar a conexão e encontrar um método para nos comunicarmos com a Rússia. Agora não é fácil. European Union e Nikolai Starikov, também demoramos até achar uma forma que funciona razoavelmente. Pois bem, boa noite, estamos em contato, muitas coisas estão acontecendo, vamos monitorar e observar. Então, boa noite, até a próxima transmissão, obrigado. Igualmente. Obrigado, tchau. Então me diz como desconectar agora. É só encerrar. Certo, vamos. Pronto.